Boa tarde, 1h33. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, porque está no ar mais uma edição do Gazeta Entrevista, né, nessa segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Esse início do ano está bem agitado aqui, né? Pelo estado do Acre. São números novos sobre segurança pública que o Ministério Público divulga pelo Observatório da Violência, esse aperreio no Peru, essa instabilidade política no Peru, que acaba impactando também, em boa medida, as coisas desse lado da fronteira. Situação bem complicada, né? Digamos que de tédio, por aqui, ninguém morre. São 1h34. Eu vou pedir a gentileza para que você participe do programa de hoje. Hoje o assunto, aparentemente, é um assunto que está distante da rotina de muitos de nós, mas é só uma aparência. Nós vamos conversar com o coordenador executivo da Associação dos Municípios do Acre, né? O Marcos Lucena. Ele é coordenador executivo da AMAC, que é a Associação dos Municípios do Acre. E você, sobretudo você que é do interior, ou que tem alguma relação com as prefeituras, ou você é servidor, ou presta serviço, ou tem uma empresa, ou é funcionário de uma empresa que presta serviços para a prefeitura, fique atento, porque as movimentações da AMAC, o que a AMAC consegue viabilizar ou não, impacta diretamente na sua vida. E é diretamente, sobretudo você que está aí no interior, é impressionante. O que os humores de Brasília definem e o que a AMAC consegue articular junto com os prefeitos, isso tem um impacto direto aí na rotina dos municípios. Então nós vamos conversar com o Marcos Lucena, saber afinal de contas, aquela ideia da diminuição do fundo de participação dos municípios em função da redução do número de habitantes de alguns municípios por conta do censo. Parece que o Supremo bateu o martelo em relação a algumas situações. Quero ver com o Marcos, afinal, o que ficou definido e o impacto disso. Tá bom? Isso são os dois primeiros blocos do programa de hoje. Vamos tratar desse assunto aqui. Vou mudar de rumo de prosa, porque eu quero saber o seguinte: dúvidas sobre o custo de um tratamento com implantes dentários? A Oral Sim, número 1 em implantes dentários no Brasil, tem um recado especial para você que quer realizar o sonho de recuperar o seu sorriso. Dá só uma olhada, aperta o piloto, Laércio. Você já se perguntou por que ainda não fez o tratamento com os implantes dentários, mesmo conhecendo tantas pessoas que já fizeram e recomendam? É por achar que não tem condições ou que o tratamento não é para você? Eu sou a doutora Fernanda e eu estou aqui para dizer que realizar um implante dentário é investir na sua saúde. Na Oral Sim você encontra o tratamento ideal para o seu caso. Agende já a sua avaliação e dê o primeiro passo. Entendeu o recado, né? Investir em implante é investir na sua saúde. Ligue e agende agora mesmo a sua avaliação. Os telefones são 0800 750 5571 e tem o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Muito bom. Essa parceira do programa Gazeta Entrevista, Oral Sim. Bom, agora o assunto é gestão pública, porque temos muito a discutir. O país inicia uma nova gestão, né, em âmbito federal e no âmbito estadual também, em que pese aqui no Acre, o governador do Acre foi reeleito. Mas e os prefeitos e as prefeituras? Afinal de contas, em que essa nova gestão no governo federal, até que ponto ela é municipalista, né? Isso é um conceito, é uma ideia que valoriza a vida, a rotina na gestão pública nos municípios. E aqui eu vou lembrar, porque a AMAC, essa Associação dos Municípios do Acre, deixa eu só lembrar aqui rapidamente.
eu vou lembrar porque eu participei da reunião que criou a AMAC. E eu me lembro que o prefeito Angelim era o grande articulador à época, não é? E havia uma desconfiança, só para que você perceba historicamente, só para contextualizar. Havia uma desconfiança por parte dos assessores de governo e tudo, de que a Associação dos Municípios do Acre se transformasse em uma espécie de sindicato de prefeitos e que isso, em certa instância, acabaria levando mais demandas para a mesa do governador, né? Então, havia esse receio de que a Associação dos Municípios do Acre ela acabasse tendo um perfil mais vinculado a um sindicato do que a uma estrutura que desse o amparo técnico para as prefeituras, que é o que efetivamente a AMAC se dispõe a fazer. E em função do perfil do professor Angelim, a AMAC foi cristalizando, foi consolidando esse perfil, né, de dar aos prefeitos um amparo técnico na elaboração de projetos e no gerenciamento de projetos. E tudo isso, parceiro, precisa de muita organização, muito planejamento. Uma das pessoas que coordena os trabalhos por lá é o Marcos Lucena, coordenador executivo da AMAC. Marcos, um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista mais uma vez. Igualmente, tá? É um prazer estar aqui mais uma vez, né, trazendo a AMAC nesse formato de apresentar um pouco a realidade, né? Como você falou, a desconfiança era grande mesmo. Eu estou desde essa época. Eu acho que quando você falou que participou das reuniões, eu participei como técnico, né? E uma das preocupações dos nossos prefeitos era gerar um mal-estar com a população, né? De ser mais uma entidade, mais um órgão que está ali para servir de local de lazer. Não, a AMAC foi criada com esse foco. Foi de tentar dar um pouco mais de gestão, melhorar a gestão, num formato que trouxesse de forma conjunta e associada, né, o menor custo possível para cada ente. Porque a gente sabe, tem município que tem condições de ter uma equipe e tem outros que não tem. Não tem, exatamente. Infelizmente, né, que a gente até acha que todo município teria que ter sua equipe própria, né, mas a gente acaba suprindo essa falta, né, e nossa equipe é multidisciplinar. E aí a gente trabalha nesse foco, né, de além de levar conhecimento, levar investimentos para os nossos municípios. Bom, e aí eu queria iniciar falando a respeito dessa situação relacionada à diminuição do Fundo de Participação dos Municípios, guardando relação aí com os números do censo, não é isso? Não é? Foi essa dor de cabeça, o susto que alguns prefeitos tiveram, Marcos. Como é que está essa situação hoje, aqui no Acre? Então, nesses últimos 12 anos, né, como é de conhecimento de todos, a gente vinha trabalhando, o IBGE trabalhava junto com o TCU, né, através de estimativas, né, e essa estimativa ela foi feita em 2010, né, e aí foi feito um percentual de crescimento de cada município, né. Só que assim, esse crescimento às vezes ela diferencia do momento que o estado e que o município está vivendo. Né? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Digamos que os fatos não acompanham as estimativas, né? Isso. Um exemplo, Rondônia. Né? Rondônia, quem tem bem conhecimento do estado de Rondônia, houve um boom no crescimento da engenharia civil, através das hidrelétricas, né? Onde a população de Rondônia, de 2006 a 2012, praticamente dobrou. Né? Saiu de um montante de 900 mil habitantes para 1.800.000, né? Num período de um curto espaço de tempo. Quando acabou as usinas, né, as hidrelétricas, essas obras, a própria população que foi fazer essas obras e não conseguiu emprego depois delas, migraram para outros estados. Então, diminuiu também a população. Né? E aqui no nosso estado foi o seguinte, houve várias situações, houve a situação da BR, da 364, né, que era uma obra bem robusta, que estava sendo sempre refeita, né, nos governos anteriores. E aí aumenta sim a população daquele município, né? Aumenta o número de negócios, aumenta tudo. Quando a obra acaba ou diminui a manutenção, a mão de obra também migra, né? É normal ter essa migração, né? E aí o que aconteceu no nosso estado foi isso, né? A maioria dos nossos prefeitos
tem a impressão, e não é só uma impressão, a população sim aumentou, né? Só que ela não aumentou naquele percentual que Estava estimado. estava estimado, mas aumentou, né? Tanto que todos os municípios ganharam população, né? Só que uns não ganharam o suficiente para passar de faixa, porque nós trabalhamos, nós que recebemos recursos federais, como o FPM e outros repasses de fundo a fundo, essas estimativas, ela contribui para o seu repasse pelo governo federal. A partir do momento que o IBGE começou a lançar os primeiros relatórios, que tinha município que não estava conseguindo atingir... Aí, parceiro, foi um pulo de alguns prefeitos, não foi? Foi. A primeira parcela do dia 10, teve município, né, que entrou em contato comigo, que tinha perdido, tipo, 2022, que a gente compara períodos iguais, né? Tipo, certo. Janeiro de 22 com janeiro de 23, fevereiro de 23 com fevereiro de 22. Não é o mês anterior. Certo. Né? Município que teve 760 mil, recebeu em 2022, no primeiro mês, esse mês recebeu 540. Então você vê um montante de 220 mil a menos no cofre do município. Né? Infelizmente, a nossa arrecadação própria é pequena. Por ter uma arrecadação própria pequena, nós dependemos muito dos repasses federais. Né? E aí a gente também gosta de sempre registrar, né, que os nossos parlamentares são fundamentais nisso. Né? Os nossos senadores e deputados federais, eles sempre estão lá presentes, mandando emenda, para poder suprir esse déficit que nós temos aqui. Bom, e aí? Você bem lembrou, é importante a gente falar isso, o IBGE gera esses números e esses relatórios e informa ao todo-poderoso Tribunal de Contas da União, né, que é o patrão. Então ali é que a coisa se define. E a partir dessa fotografia, como é que foi a reação da AMAC? Então, nós iniciamos as tratativas, né, com os prefeitos, orientando primeiro, né, porque assim, como você bem mencionou, a AMAC ela é uma entidade representativa, né, mas ela não tem o poder jurídico de ir lá e acessar a justiça em defesa dos municípios. A AMAC não é procuradora não. Dos municípios, isso, né, dos prefeitos. Nem pode, porque isso depois pode gerar sucumbência, né, de processos e gerar um déficit para a instituição, né. Então nós orientamos a parte jurídica. Agora, é claro que as procuradorias dos municípios recorrem até a AMAC ali, sim, conversam claro, de pé de orelha com a AMAC, não é isso? Isso, como intermediadora, né? Claro. Nós conseguimos, em parceria com a CNM, Confederação Nacional de Municípios, modelos de decisões e processos para poder balizar os nossos municípios aqui. Entramos em contato com a Federação de Municípios do Maranhão, né, Federação de Municípios de outros estados e outras associações que já estavam com o processo em trâmite, né? Semelhantes, né? Porque a gente sabe que quando a gente entra com o processo a nível nacional, aonde gerar uma jurisprudência, gera local também, e aí nós conseguimos êxito, né? Plácido de Castro foi o primeiro município do estado que entrou com a liminar, né? Com a solicitação de mandato de segurança, e foi contemplado, né? E outros municípios que usaram o mesmo modelo também estão sendo contemplados. Mas isso aqui, a possibilidade, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela pode ser revista? Foi monocrática? Ou isso vai para pleno? Como é que é? Então, eu creio que, se eu não me engano, foi o ministro Lewandowski, né, que fez essa decisão, né? Claro que deve ir para o pleno, né, porque é uma decisão de colegiado, né, não é apenas um juiz. Apenas um ministro. Um ministro que vai dar essa última palavra, né? Mas eu creio que, pelo tamanho do nosso país e pelas deficiências que o nosso país passa, né, pelos municípios, eu creio que seja acatado por todos, né, porque as demandas dos municípios sempre são crescentes, né, e essa mudança de faixa, às vezes a gente acha, é um ponto percentual para cima, um ponto percentual para baixo, mas nos municípios que dependem 100% praticamente dos repasses federais, isso gera um impacto muito grande nas receitas. É uma pergunta que eu vou fazer, eu não estou julgando. O fato de os números que estão sendo gerados pelo IBGE, dada a postura do governo passado em relação ao Instituto, tem muita gente de peso na economia contestando os dados do censo. Você crê, você especula que isso possa influenciar a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma definitiva, quando isso for passado para o colegiado? Então assim, nós tivemos a oportunidade, né, de junto ao IBGE, de fazer uma ação muito próxima, né? Até mesmo porque o representante do IBGE no estado do Acre, o Marco Fábio,
é um técnico, né, um administrador de empresa. E nessas conversações nós tivemos mais de 1 ano e meio realizando reuniões, realizando assembleias de prefeitos e convidando o IBGE para pegar tudo que fosse necessário para o IBGE para poder balizar o censo 2023, né? Tendo em vista que a gente sabia que a diminuição da população num relatório preliminar do IBGE geraria o que gerou, né? E todos os municípios trabalharam de forma conjunta para poder auxiliar o IBGE. Então, essa relação e essa informação que está sendo repassada, que vai ser repassado depois final... Pelo menos aqui do Acre, você acredita que seja fiel? Não com essa proporção, né? No caso Rio Branco, que perdeu muito, o caso Plaza de Castro, Acrelândia, os prefeitos ainda estão em apoio direto com o IBGE, né, para tentar diminuir, para pelo menos o município não cair de faixa, né? Se ele não ganhar a população proporcionalmente como ele achava que poderia ter, pelo menos o município se manter na faixa, né, e esperar os próximos censos para poder realmente tentar ver se a evolução do censo, né, vai gerar o ganho populacional que todos sabem que teve. Correto. Tem aqui uma observação do Manuel Alexandre. Boa tarde, quero agradecer, dar os parabéns a essa pessoa que está sendo entrevistada, o coordenador da AMAC, o Marco Frederic, uma pessoa muito competente. Parabéns aos prefeitos por ter nele como coordenador. Assina o Manuel Alexandre. É a tua claque aqui, o Marcos. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.